Um ótimo dia a todos, em nome de Jesus. Começamos essa manhã com o fundo musical deste louvor que nos fala: teu grande amor não falha, eterno não tem fim. E nós prosseguimos. Prosseguir é algo importante na nossa vida. Todos os dias precisamos prosseguir em conhecer a Deus, prosseguir em enfrentar nossas lutas diárias, prosseguir em viver momentos da nossa vida que às vezes são felizes, algumas vezes são de luta, são de batalha. Mas a canção dessa que eu escolhi hoje para nós servir de fundo musical para nossa meditação diz que aquele que segue aos pés da cruz encontrará de ti misericórdia, graça e luz. É uma poesia cantada de quem compôs, que fala do grande amor de Deus e de nós vivermos aos pés da cruz de Jesus. E quem de nós, por mais resolvida que está a sua vida, por melhor momento que esteja vivendo, não precisa do grande amor de Deus para prosseguir? Que possamos prosseguir no amor, na graça de Deus, prosseguir firmados no seu grande amor. O que motiva a nossa vida, o que tem motivado a nossa vida? Qual é a nossa busca? Aquele que encontra Jesus verdadeiramente na sua vida não vai buscar mais nada, porque já encontrou o maior tesouro. Agora tem que prosseguir, contando com seu grande amor. Com seu grande amor não cessa, ele não tem fim. Grandes são as suas misericórdias, grandes são as suas maravilhas. Uma imagem que tem corrido o mundo, e certamente você já assistiu de alguma maneira, num vídeo no celular, no jornal, na TV. De alguma maneira você já assistiu aquela imagem do Afeganistão, onde pessoas tentam desesperadamente fugir daquele país, porque o regime mudou e é um regime baseado no fundamentalismo islâmico, né? Onde as pessoas estão temendo pelas suas vidas e desesperadamente tentam sair do país. E nesse desespero de tentar sair do país, nós temos aquela imagem de um grande avião alçando voo. No seu interior, muitas pessoas que conseguiram entrar, conseguiram lugar, e outras tantas se agarrando na fuselagem, na asa, de alguma maneira tentando subir com aquele avião. E a imagem mais forte que fica é daquelas pessoas que despencaram de uma altitude porque não conseguiram se manter agarradas no avião. Essa imagem tem muito a dizer para a nossa vida. Um bom dia para Daniela, para Sandra, para Kellen, para todos que estão se conectando. Essa imagem ela tem muito para dizer para a nossa vida. Primeiramente, fala do desespero de alguém. Quando nós chegamos a um ponto de desespero, bom dia Marisete, a gente não consegue raciocinar. Porque se estão fugindo da morte, e como estavam, né, agarrados no avião, eles estavam indo de encontro à morte, porque certamente cairiam. Então, quando nós estamos sem Deus no nosso coração, firmados nele, o desespero faz com que a gente cometa fatos impensados, fatos estes que vão acabar prejudicando a nossa vida. Esse é o enfoque da imagem, aquela do avião, do grande avião, subindo, e dezenas de pessoas tentando entrar nele já não puderam mais entrar, porque as portas se fecharam. Um grande número de pessoas entrou, mas as portas se fecharam. Mas tem outra imagem que nós podemos trazer para o nosso contexto agora espiritual, que é a imagem da igreja que sobe com Jesus Cristo, da igreja, do arrebatamento da igreja, ou do dia que o Senhor virá. Eu creio que muitos também, no dia do arrebatamento, quando aqueles que estão em Cristo subirem, muitos ficarão para trás, muitos correrão, muitos se darão conta, muitos correrão na volta. E é meu tempo e teu tempo na nossa vida que nós estamos vivendo, e nós reservarmos um lugar para um dia estar com o Senhor. A gente corre atrás de muitas coisas na vida, corre atrás de área profissional, da nossa vida profissional, e corre muito.
corre atrás da nossos familiares, das pessoas que a gente ama, para atendê-los, para dar atenção para eles. E parece que quanto mais a gente dá atenção, parece que menos as pessoas elas valorizam isso. Mas a gente vive muito em torno daquilo, a favor, em prol daquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Às vezes a gente corre muito. Quem se envolve no ministério, já entendendo o ministério como uma atividade quase que profissional, corre muito atrás disso. E tudo que nós corremos atrás. E se subiu o grande avião. Esse de um momento para o outro. Porque o que aconteceu lá naquele país é que houve uma surpresa. Não foi que o governo fosse mudando das autoridades, mudando de mãos com o tempo. Em 10 horas, o Talibã, que é um segmento islâmico, né? Um braço político e armado do Islã, ele assume o poder. Em 10 horas eles tomaram de assalto aquela cidade, aquele país, e as pessoas não tiveram tempo de se preparar para fugir ou para ir para outros países. E a imagem que fica é aquele avião subindo e muitas pessoas ficando chorando embaixo, desesperadas, tentando se agarrar numa asa de alguma maneira. E foi muito triste essa imagem. Eu quero dizer que mais triste será a imagem o dia que o Senhor voltar para resgatar a sua igreja. E muitas pessoas ficarão chorando, desesperadas, porque não acertaram sua vida com Deus, não alinharam a sua vida com Deus. Então, quando nós vamos na palavra de Deus, quando nós vamos buscar Ele na nossa meditação diária, é apenas uma gota, um conta-gota que nós vamos colocando na nossa vida espiritual. Definitivamente, nós precisamos atentar e levar muito a sério a nossa vida com Deus. Nós precisamos atentar para alinharmos e para estarmos com Ele. Dito isso, capítulo 11 da carta aos Hebreus fala especificamente da fé. Ele começa dizendo uma passagem super conhecida, muito pregada. Ora, o primeiro versículo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova de coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo aparente. E aqui ele começa a falar de Abel, que andou pela fé, de Enoque, que foi trasladado sem ver a morte. E versículo 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. E aí tem a famosa galeria dos heróis da fé, onde o escritor ele cita muitos e muitos exemplos de pessoas que viveram, venceram e andaram pela fé. Ele fala de Noé, ele fala de Abraão, enfim, ele fala de várias pessoas que viveram pela fé. E ele diz algo assim no versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente busca muito se aproximar de Deus, e o agradar é receber de Deus ou entregar a Deus o melhor da nossa vida, a proximidade com Deus. Agradar a Deus é dizer, sabe como é que você agrada uma pessoa que você ama? É quando você faz alguma coisa que aquela pessoa gosta. Às vezes nós queremos agradar a quem nós amamos, nós vamos a um passeio que até a gente não gosta muito daquele passeio, mas a gente vai para levar a pessoa para agradar alguém. Às vezes a gente prepara um alimento para receber um alimento que nós preferimos, mas nós preparamos para agradar aquela pessoa. Às vezes nós colocamos uma roupa para agradar alguém. Pois bem, e para o Senhor, o que nós temos feito para agradar Ele? Talvez você pense, olha, eu tenho tentado mudar minha vida, alinhar minha vida, eu tenho feito uma série de coisas para tentar agradar a Deus. Pois o escritor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo o esforço de nós vivermos e agradarmos a Deus, se nós não tivermos fé, e a fé que o escritor fala, ele dá exemplo de fé. A fé que Abel teve, a fé que
Noé teve, a fé que Abraão teve, uma porção dessa fé que os grandes heróis da fé viveram nas suas vidas. Isso não tornou eles mais santos, mais puros, no sentido de praticar, não ter pecados, que todos pecaram em numa dose grande. Porém, a fé deles é que foi diferencial. O que o escritor, se você ler, eu gostaria que você lesse com calma, o capítulo 11, você vai falar que, então ele começa que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam em prova que isso não vem, e que nós entendemos todas as coisas pela fé. E o versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele pega cada um personagem que viveu, que andou pela fé, e que a gente possa aprender de cada um. Bom dia, Edenilson, que Deus te abençoe. Então, o que o escritor está dizendo é que sem fé a gente não vai conseguir sair, ou se movimentar, ou nos aproximar de Deus, ou viver uma grande vida com Deus. O que nós temos copiado? Nós tentamos talvez ter a força de Gideão. Talvez nós temos que buscamos a sabedoria de Salomão. Talvez a gente busque a firmeza e a profundidade que Davi vivia com Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus. Talvez a gente queira a determinação de Noé, que recebe uma palavra que o mundo iria se acabar e que ele precisava construir uma grande arca e colocar o máximo de número de pessoas ali dentro. E ele começa, e ele não é entendido, e ele é criticado, e ele é afrontado. O que fez Noé construir uma arca do nada, num tempo em que não chovia sobre a terra? Pois bem, naquele tempo havia não uma promessa, mas uma profecia, mais do que uma profecia, uma palavra que Deus tinha dado a eles. Constrói uma grande arca, coloca a tua família e todos que quiserem entrar, e animais, porque vem um grande dilúvio. E Noé, ele não fica pensando, poxa, será mesmo? Ele não pergunta para a mulher dele, olha, o Deus falou comigo, será que vamos fazer isso? Quando nós temos uma palavra e andamos pela fé, e nos movemos pela fé, não precisamos buscar aqui ou acolá. Bom dia para Sheila, bom dia para Daiane e todos que estão conectados. Nós estamos falando sobre o capítulo 11, e o capítulo 11 de Hebreus está cheio de fé, de como a fé se manifesta, como a gente vai viver pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé é o firme fundamento de fatos que se esperam e que se não vêm. Sabe as coisas que você não viu ainda acontecer? Os teus sonhos que ainda não se tornaram realidade, porque você não consegue enxergar, eles não se materializaram na tua frente ainda, eles não se concretizaram. Mas eu entendo que pela fé, eu e você nessa manhã, um pouco antes do nosso almoço da maioria de vocês, que pararam um pouquinho, outros que vão assistir no outro horário, ou em outro horário, que o nosso sonho, ele está vivo dentro do nosso coração. O meu e o teu projeto, ele está vivo dentro do coração. E o que nos possibilita, o que nos capacita, o que nos dá a condição de eu receber não, de eu tomar posse disso. Essa palavra tomar posse, a gente usa muito no nosso meio, da igreja, de pastores, de pregadores. Tomar posse, o que a gente imagina tomar posse? A gente tem uma observação, a gente anda aqui na cidade, em outras cidades. Geralmente a gente tem uma zona, um momento, um lado da cidade, um trecho da cidade, um bairro da cidade, onde tem muitas casas que estão ali colocadas meio de qualquer jeito. E ali, quando a gente passa, alguém fala, olha, essas casas aqui são casas de posse, ou seja, quem tomou esse terreno, ou quem pegou esse terreno e construiu, ele não comprou esse terreno não era dele. Ele tomou posse desse terreno. Ele conquistou esse terreno, ele tomou posse. Na verdade, a fé nos dá a condição de nós tomarmos posse de algo que nós não vivemos ainda, que nós entendemos que cresce no nosso coração, mas a gente precisa nos levantar. Então, o que o escritor está escrevendo na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele nos levanta nessa manhã, ele nos fala, até mesmo você que está caído, desanimado, frustrado, porque muitas coisas não estão se cumprindo naquilo que você tem colocado nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você que esse capítulo ele nos traz um grande ensinamento, porque ele não aponta
para exemplos de pessoas que fracassaram na fé. Ele aponta para pessoas que tiveram êxito, sucesso na sua fé. E todo o capítulo fala disso, fala de vários personagens que venceram pela fé. Versículo 13: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-os de longe e crendo nelas, e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonhou dele de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O andar pela fé nos dias de hoje é crer que o Senhor preparou uma cidade, um lugar celestial, pronto para que todo aquele que nele crê não pereça. E eu e você, todos os dias nós vimos coisas que nós vamos viver, trabalhar e alcançar. Mas tem uma coisa que está dentro do nosso coração, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ela se concretiza, ela já está dentro do meu e do teu coração, e ela é conquistada pela fé. Não sei quais conquistas que você almeja, que você busca, que você quer, mas segundo o escritor aos Hebreus capítulo 11 fala que nós vamos buscar e conquistar pela fé. Fala de Isaac, de Abraão, Isaac, Jacó, fala de Moisés, fala de José. Diz que pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. Pela fé Moisés celebrou a Páscoa em aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé ele passou o mar vermelho por terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. 7 dias o povo santo de Deus rodeou os muros de Jericó, tocando trombetas, não agredindo, não tomando a força, mas na verdade eles já estavam tomando posse. Eles não chegaram metendo o pé nos portões, matando todo mundo. Eles rodearam em adoração, adoração contínua, e essa adoração rompeu e fez com que as muralhas caíssem. Eu não sei como você entende. As pessoas entendem louvor na igreja como uma expressão de música, como uma expressão de arte, e de alguma forma é uma expressão de arte, de música, de dança. Mas aqueles que entendem que é uma arma de guerra, adoração, cada vez que nós levantamos a nossa voz em oração e em adoração, nós estamos tomando pela fé, tomando posse pela fé daquilo que Deus tem preparado para nós. Cada vez que você entrar na tua igreja, na igreja que você frequenta, e você chega geralmente no início do culto, as pessoas estão adorando, estão louvando. Aquele é o momento. O que o povo fez lá? Lá em Jericó, quando Josué chegou para tomar essa cidade, que estava na terra prometida, uma grande cidade murada. Ele se levanta, ele recebe a ordem do Senhor, eles tocam trombetas em torno daqueles muros. E ali, pela fé, eles... Porque qualquer um acharia essa uma estratégia fora de propósito, louca. Sabe que Deus nos dá estratégias, e você e eu precisamos de estratégias de Deus para vencer na vida, para vencer as muralhas que se levantam. Talvez você esteja num momento da tua vida, e o teu sonho, a bênção de Deus para a tua vida, porque Jericó, aquela terra, era a bênção, era a promessa de Deus para a vida do povo de Deus, e lá estava já Josué agora à frente, e ele recebe uma promessa, como eles receberiam, como as muralhas cairiam. Tiveram que ter fé, porque ninguém fica rodeando uma cidade indefinidamente, um grupo de soldados, rodeando e tocando trombeta e adorando. As estratégias de Deus, elas vêm pela fé. As estratégias de Deus para a nossa vida não são ensináveis, elas são assumidas dentro do nosso espírito. Claro que nós podemos ter direcionamentos, mas nenhum direcionamento irá adiante se você não colocar a fé naquilo que você faz, naquilo que você coloca o teu coração. E termina falando assim, fala de Gideão, fala que as mulheres, no versículo 35, as mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos.
Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada, e andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e as cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui fala das pessoas que vieram depois dos pregadores da Idade Média, dos primeiros séculos, do tempo da perseguição, que pregaram, que pagaram com sua vida, que morreram cortados, serrados ao meio, derramaram seu sangue pela fé. Então os heróis da fé, eles não estão só no Antigo Testamento, eles estão ainda hoje, estão naquele país, Afeganistão, morrendo pelo Evangelho lá. Certamente muitos cristãos irão morrer lá. Na China, muitos morrem. Em outros países fechados do mundo. Todos os dias os heróis da fé não estão em cima de como eu estou aqui, num ambiente, numa casa boa, graças a Deus, com ar-condicionado, com tudo. Não estão no templo da igreja, com um bom microfone, com um aparelho de som, com todo o conforto que uma igreja nos dá, hoje um prédio nos dá para nós buscarmos a Deus. Será que nós temos sido heróis da fé? Ou nós temos apenas estamos nos aproveitando da fé das pessoas? Eu vejo hoje em dia, infelizmente, a palavra nos fala que nos últimos dias o amor esfriaria, a iniquidade se multiplicaria, mas que o evangelho do reino seria pregado. Então, o que nós vemos hoje é uma exploração da fé. O capítulo 11 de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e que nós nos aproximamos a Ele pela fé, e cita todos possíveis grandes heróis bíblicos que viveram pela fé, e nos remete a nós olharmos e termos uma reflexão profunda na nossa vida. A fé das pessoas não é para ser explorada, a fé das pessoas não é para ser usado como um jogo, um brinquedo. A fé é para ser direcionada para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não deixe que a tua fé seja manipulada por alguém. Estabeleça a tua busca ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia só nele, no mais ele tudo fará. Capítulo 11 é cheio de mensagens importantes e fala dos dias de hoje, do que nós estamos vivendo, e que hoje nós devemos e vamos viver pela fé. Amados, leia o capítulo 11 do livro de Hebreus com um novo olhar, um olhar espiritual. Eu sei que muitos de vocês, ou todos, quem sabe, já leram o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Mas leia isso pela fé e te apodera disso, e recebe isso no teu coração, e toma posse disso no teu coração, dessa fé que move montanhas, dessa fé que transformou o passado. Não o passado apenas bíblico, mas o passado mais recente, o passado da igreja do século passado, de 3 séculos atrás. E tem tantas e tantas pessoas que gastaram a sua vida, ou entregaram a sua vida, por amor ao Evangelho, pela fé. O que eu espero viver os meus dias, até o dia que o Senhor me proporcionar, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, é isso que nós vimos ontem, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Seja um tempo de nós adobarmos, crescermos, cuidarmos da nossa fé, uma fé viva e eficaz. Vamos orar, Senhor, porque a nossa oração ela tem um peso de fé. E a oração que pode produzir cura aí na tua casa, onde você está. E se você tem fé suficiente em Jesus para isso, e tem alguma enfermidade no teu corpo físico, Deus me leva a isso nessa manhã, a você colocar a tua mão, se for possível. Se você está no carro, está em casa, talvez não seja agora ao vivo, mais tarde, a hora que você está conectado com esse momento de fé, nós vamos orar por curas de enfermidades, por libertação. E eu vou profetizar
em cima do capítulo 11. Nós não lemos uma Bíblia, um livro histórico, um livro apenas teórico. Nós lemos um livro que o Espírito Santo se manifesta no momento da sua leitura e ele produz na nossa vida autoridade. Eu quero orar por cura de enfermidade neste momento, por poder da fé, como nós aprendemos muitas vezes, a oração da fé. E a palavra também nos fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oramos a Deus. Senhor Jesus, eu peço a tua graça. Nessa manhã em que finalmente chegamos no capítulo 11 da carta aos Hebreus, é um capítulo inteiro que tem uma grande riqueza de conteúdo sobre fé. E essa riqueza de conteúdo sobre fé não é teórica, não é apenas para quem a gente acha, poxa, que bonito, quantas pessoas, Senhor, venceram pela fé. Pai querido, nós estamos agora reunidos virtualmente, distribuídos por todo o país, por estados, na nossa cidade, no interior, com pessoas que agora colocam a mão, se possível, na altura aonde está a sua enfermidade, a sua dor. E se não for possível colocar a mão no lugar, porque é interna, é profunda, você pode colocar a mão no teu coração. Pai, essas pessoas, em nome de Jesus, colocam a sua mão sobre a enfermidade que se levanta. E pela fé eu repreendo e desfaço toda a obra do mal. Pela fé nós tomamos posse da cura e do milagre que vem de ti nesse dia. Pela fé firmados na tua palavra, nas tuas promessas, nós, em nome de Jesus, lançamos decretos e profetizamos cura, milagre sobre todo o nódulo, sobre todo o caroço, sobre todo o câncer, sobre toda a infecção, sobre todo o desvio na coluna, sobre todo o problema de surdez, de audição, de visão. Problemas cardíacos, em nome de Jesus, problemas pulmonares, de respiração, problemas renais, cálculos renais, rins parados, fígado, pâncreas, região intestinal, região de reprodução feminina e masculina, mente, cérebro, região nasal. Jesus. Vias aéreas de respiração, ossos, veias, artérias que se abrem. Em nome de Jesus, sangue. Aleluia, que o teu poder e a tua graça manifeste. Região das mamas nas mulheres. Em nome de Jesus, repreendemos toda a autoridade do inimigo. E decretamos nessa manhã o poder, a autoridade da cura e do milagre pela fé. E recebemos e tomamos posse nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E se você entendeu a mensagem de hoje pela fé e pediu com fé, eu posso dizer que esta pequena meditação, ela vai ser importante, porque ela não vai te trazer apenas conhecimento, mas ela vai te trazer cura, milagre e transformação. E o Senhor pode todas as coisas, e sem fé é impossível agradá-lo. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia, nesse final de dia. Amanhã, 11h30 da manhã, nós vamos para o capítulo 12 do livro aos Hebreus, com mais uma porção bíblica. Hoje à noite, quem se conecta conosco, quem está conosco, quem é aqui de Rio Grande, na Santos Dumont 552, nós estaremos ministrando a palavra e um tempo de ministração e poder hoje à noite. E amanhã, 11h30 da manhã, estamos indo para o capítulo 12 do livro de Hebreus. Viva com muita fé, pelo simples fato que viver sem fé nos afasta de Deus. E o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha vida eu quero agradar ao Senhor, então aumente a tua fé. Fortaleça a tua fé, tá? Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo.